Papo no Tucupi. Oferecimento Prefeitura de Belém e Governo do Pará. Humberto Cunha é agrônomo e doutor em educação. Foi militante de esquerda preso e torturado no período mais feroz da ditadura militar brasileira. Hoje, mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele esteve em Belém para comemorar o centenário de nascimento da sua mãe. Aproveitamos para gravar este Papo no Tucupi com as memórias de Humberto. A direção é de Cassim Jordi. Bom dia, Humberto. Bom dia. Como é que tá, tio? Eu quero saber como é que você chega em Belém do Pará. Eu vim para Belém morar na casa da minha tia, que era a irmã da mamãe, né? Eles são originários daqui de Baião, aqui no Rio Tocantins. E ela era casada com o Félix Kawage, que era um dos donos do armazém Kawage, que tinha aqui no Ver o Peso. E eu vim morar com ela. E aqui, Aqui eu fui estudar no Paz de Carvalho. que era um celeiro, né? O Paz de Carvalho era a referência de educação no Pará, né? Era o chamado Colégio Padrão do Pará. Era, não sei, uma instituição que eles tinham. Tinha o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, que era o Colégio Padrão do Brasil. E nos estados tinha os colégios padrão, e o do Pará era o Paz de Carvalho. E eu fiz o exame de seleção, passei e fui estudar lá. E é no Paz de Carvalho que você vai enveredar para a política? Eu já tinha uma experiência em Goiás, trabalhar com o método Paulo Freire, um pouco no movimento estudantil secundarista ali em Goiânia, mas morando no interior e tendo alguma atividade ali, desde os 14 anos de idade. Aí com 16 que eu chego aqui, né, morando então na capital e estudando num colégio que não chamava segundo grau naquele momento, era Colegial, né? Era secundário, colegial secundário. Tu tinha duas opções, ou tu ia fazer o clássico, onde tu podia estudar filosofia, sociologia, etc., ou tu ia estudar no científico, onde tu podia estudar ciências, né, química, física, biologia e tal. Não tinha nada que juntasse os dois, né? Ou tu estudava física, química e biologia, ou tu estudava sociologia, filosofia e tal. Mas eu sempre fui muito curioso, eu fiz o científico e por minha conta eu ia pegando os temas filosóficos, os temas econômicos, os temas sociológicos e estudando por minha conta. Mas você fez agronomia. Sim, a partir do Paz de Carvalho eu fiz agronomia. Eu fiz o vestibular para a Escola de Agronomia da Amazônia, que existia na época, e passei... Você participou do movimento estudantil na época? Sim, eu participava Foi porque assim, ó, eu cheguei poucos meses depois veio o golpe de 64, né? Eu cheguei... 16 anos. Eu estava com 16 anos. Aí tinha uma história de que o Partido Comunista ia distribuir armas e tal, e nós passamos uns 5 ou 6 dias que a gente vinha todo mundo aqui, ferroviários, os portuários, estudantes... Aqueles boatos, aquele né? monte de gente aqui, ó, se juntava aqui no Boulevard, e aqui na frente onde hoje é a estação da Andoca, era o cais aqui. Juntava aqui no cais, assim, às vezes 1.000, 2.000 pessoas aqui esperando as armas que não vieram. Aí uns 5, 6 dias depois a gente viu que não vinha mesmo. Aí continuamos a vida normal, já sob ditadura, já saiu o Jango, já com Castelo Branco. E como é que você se entrosa com o movimento de esquerda? Bem, eu já tinha desde Goiás uma certa proximidade, porque eu trabalhava com o pessoal que era da Ação Popular, né, e dos movimentos da Juventude Católica. Eles trabalhavam dentro do governo Mauro Borges, tinha na Secretaria de Educação... Mauro Borges era o governador de Goiás. E o Jango era presidente da República, e o Mauro Borges, governador de Goiás. Então, dentro do governo Mauro Borges, na Secretaria de Educação, tinha um núcleo de educação popular, que eu não sei como era o nome. E ali o pessoal trabalhava com o método Paulo Freire. E aí me propuseram se eu podia na minha cidade localizar alguns agricultores, algumas pessoas que quisessem fazer uma alfabetização pelo método Paulo Freire e tal. Então, desde aí eu já tinha algum... Então você era vinculado à AP, Ação Popular, Ação Popular. Ou seja, era um movimento de esquerda dentro da Igreja Católica. Eu não era um militante orgânico, entendeu? Eu tinha contato, né? A minha cunhada, meu irmão eram da Ação Popular lá em Goiânia. Porque era assim, ó, eles tinham conseguido eleger em 61 o Aldo Arantes, que era de Goiânia, né, para presidente da UNE, né? Então, assim, o meu irmão, por exemplo, meu irmão teve uma reunião com o Jânio para tratar de um projeto para a educação no Brasil.
O Jânio achou muito bom e pouco dia depois renunciou. Então, assim, eu já tinha esse contato com a esquerda antes de vir para o Pará. Mas aqui se intensificou. Aqui eu tive entre 64 e 69, eu tive relação com praticamente todos os grupos de esquerda que existiam por aqui. E como é que você se torna orgânico dentro dos movimentos de esquerda? Você fica ligado a vários partidos, né? Eu tinha contato, né? Eu me considerava assim, uma liderança do movimento estudantil, mas eu tinha desconfiança em relação aos partidos, na verdade. Eu pensava assim, ó, eu sou um trabalhador. Esse pessoal aí, se eles forem presos, vem na hora 5 advogados para tirar eles da cadeia, entendeu? Eu não, eu vou ficar lá, entendeu? Então eu tenho que ter cuidado, entendeu? Então eu tinha essa desconfiança. Mas a ditadura veio agravando, nós fizemos as ocupações de faculdade em 68, nós fizemos todas aquelas passeatas em 68, eu não era orgânico de nenhuma organização, eu tinha contato com todas, mas não tinha. Inclusive não só com as organizações comunistas, mas com os anarquistas também, que eram muito fortes aqui naquela época. Anarquistas, graças a Deus. Tinha um grupo anarquista muito forte aqui, muito intelectualizado, muito bom. Eu tive a oportunidade. Quem eram as figuras do grupo anarquista aqui? Olha, era o Pedro, eles eram quase todos estudantes de medicina. Era o Pedro, que eu não me lembro o sobrenome dele. Era Alcântara? Não era Alcântara, era do PCB, que depois foi da LN, eu acho. Era o Pedro, eu não me lembro o sobrenome dele. Eles vieram todos de Franca, no interior do Paraná, no interior de São Paulo, quer dizer, perto do Paraná, por aí. Era o Pedro, era o Stamato, era o Palhares, não? Era um grupo anarquista. Era um grupo anarquista, eram bons estudiosos, entendeu? Foi onde eu tive contato com praticamente toda a literatura anarquista, foi através deles. Então, assim, eu lia de tudo. Eu nunca tive restrições, Chico, a ler alguém que fosse comunista, anarquista, de direita, de esquerda, liberal, norte-americano, soviético, eu lia tudo. O que me caísse na mão, eu lia. Eu não tinha dinheiro para comprar, então dependia de que os amigos emprestassem. Então, o que os amigos emprestavam, eu lia. Ou então o Jinx, que já estava vendendo livro ali, né? O Jinx, que eu conheci fazendo uma feira do livro lá no Parque de Carvalho, ainda em 64. Eu queria ler o Capital. Aí eu chego lá, estava aquele senhor ali naquela banca vendendo e tal, e estava lá o Capital 1, a edição resumida da editora Fulgor. Aí eu perguntei o preço, estava dando dentro do que o meu bolso cabia, e eu comprei. Então, assim, eu não tive formação política marxista pela universidade ou pelo partido. Mas depois que você... Eu fui um autodidata. Pois é, mas depois que você leu todo esse caldeirão aí, depois que misturou todo esse caldeirão, você se situou em qual parte? Aí a minha polêmica com os anarquistas em 68 era o seguinte, era a questão da organização. Eu dizia, tudo bem, vocês querem chegar numa sociedade sem classe, os comunistas também, mas como é que tu vai chegar lá se não organiza, se tu não tem uma fase de transição para chegar lá? Aí os anarquistas não conseguiram me dar a resposta disso. Aí quando foi em janeiro de 69, nós pegamos aí um navio daqui para Porto Velho e alguém tinha ali um livro do Lênin, O Estado da Revolução. Aí eu falei, tá aqui a resposta. Então nessa polêmica eu já sei para onde eu vou. Leninista. Sim. Nós vamos dar não stalinista. Claro. Leninista. Marxista, leninista, não stalinista. E nem trotskista. Humberto, a partir que você se torna marxista-leninista, você estava na lista, obviamente, já no segundo golpe, né, o de 1968, com o ato institucional número 5. E como é que você consegue se mexer, se mobilizar nessa circunstância? Eu tinha sido presidente do Diretório Acadêmico da Agronomia em 68. E aí em 69 eu fiz essa viagem para Rondônia, onde eu passei lá o primeiro semestre, porque eu achava importante conhecer o interior do Brasil, e que no caso é o interior da Amazônia, né? Foi importante para mim essa viagem. Mas ao mesmo tempo eu fazia o seguinte, eu tinha um irmão que morava em São Paulo, e eu pedia para ele para comprar livros para mim e me mandar. E eu tinha um amigo que era trabalhava no escritório de uma empresa de mineração de bauxita, que eles tinham um malote que fazia a ligação entre São Paulo e Porto Velho.
E aí eu pedi o seguinte, para o meu irmão comprar, deixar lá na empresa em São Paulo, eles botavam numa lote, esse meu amigo recebia lá em Porto Velho e me entregava. Então eu mandei comprar um bocado de livro lá. E também tive contato ali com um advogado que tinha uma belíssima biblioteca, e ele me emprestava muito livro, entendeu? Mas era assim, ele tinha de tudo, de Spinoza a Marx, ele tinha tudo lá e tal. E eu li muito aquele período que eu passei em Porto Velho. E aí quando eu volto para Porto Alegre, para Belém, chego aqui, volto para a escola de agronomia. Aí já estava quer dizer, quando eu saí daqui, final de 68, já tinha o AI-5, o 477, né? Aí eu chego e começo uma atuação novamente na agronomia. Pois é, e você foi punido com o 477, né? No final do semestre, não, no início do semestre eu voltei. O 477 foi assinado pelo ministro Jarbas Passarinho, Jarbas Passarinho, do Acre. do Acre. E você teve aplicado, Sim. no seu caso, o 477? Sim. Foi jubilado da... Sim, passei. Fui proibido de estudar em qualquer universidade do Brasil por um período de 3 anos. Eu não pude, nem pública e nem particular. Qual o motivo alegado? Subversão. Era um motivo genérico, subversão, ação subversiva. Segundo uma vez, não sei se foi o Lúcio Flávio que me disse, alguém me disse que perguntou para o Passarinho, vem cá, por que o 477? Aí o Passarinho tinha dito, não, o 477 não foi eu que fiz. Aí ele disse, mas aplicou. Ele disse, mas não no Pará. Aí ele disse, não, no Pará, o senhor aplicou no Humberto. Aí ele disse, porque o Humberto estava fazendo guerrilha debaixo das seringueiras da escola de agronomia. Imagina aquelas 10 a 15 seringueiras né, fazendo guerrilha ali embaixo, né? Mas, era o que ele achava, né, e ele era o ministro. Claro que ser punido pelo 477, ficar sem estudar, não é pouca coisa. Isso. E aí você vai para a clandestinidade? Clandestinidade. Aí eu já vou vinculado à ação popular, que já estava numa tradição de ação popular. Ela estava acabando também, né? Não, ela estava exatamente se renovando, ela estava se transformando de ação popular católica em ação popular marxista-leninista. Pois é, a velha AP tradicional tinha acabado. A velha AP tradicional estava já nos seus últimos minutos. Aí nós constituímos, eu fiz parte da constituição da Ação Popular Marxista-Leninista. E o que é que veio dar a Ação Popular Marxista-Leninista? Nós chegamos a constituir, eleger um comitê central, eleger comitês regionais, se aproximar mais das organizações de esquerda que estavam fazendo movimento de resistência, inclusive principalmente do PCdoB. Né? Mas era a turma que queria a luta armada, né? Sim, era já... Mesmo antes, na fase católica, o pessoal já estava numa fase de querer instalar as bases guerrilheiras, né? Mas ainda dentro do modelo do Régis Debré, do foquismo. E nessa fase... O foquismo é o que surge exatamente em Cuba, né? De criar pequenos focos. Surge de uma interpretação francesa, ou melhor dizendo, uma interpretação do Régis Debré sobre a Revolução Cubana. Não era o que os cubanos achavam, era o que o Debré achava. Mas deu certo em Cuba, né? Na visão do Debré, sim, mas se tu for analisar melhor a história, tu vai ver que não. Entendeu? Na verdade, o que eles fizeram em Cuba, no meu entendimento, foi uma insurreição progressiva. Eles foram ocupando áreas, chegava ali imediatamente, o Guevara era médico, né? Ele já estabelecia um programa de medicina para a população, imediatamente confiscavam os latifúndios e fazia a reforma agrária, imediatamente via o que tinha de valores culturais e valorizavam aquilo, consolidavam ali um poder local e imediatamente davam um avanço. Então foram formando um exército popular progressivamente por avanço até chegar em avanço. Em Havana. Eles não ficaram no foco. A teoria do foco... Mas a ideia era fazer uma Cuba aqui, fazer algo parecido com Cuba. A ideia de algumas organizações, inclusive da Ação Popular Católica, era isso, era fazer algo parecido com Cuba, ou pelo menos usar o método de tomada do poder parecido com Cuba. Que isso foi rompido, então, nessa transição para a Ação Popular Marxista-Leninista. Aí depois você passa para o PCdoB, né? Porque já... Ali na Ação Popular Marxista-Leninista, nós então começamos a trabalhar mais com leituras e com ideias
de como foi a Revolução Chinesa, como foi a Revolução Vietnamita, como estava sendo toda a Revolução na Indochina, entendeu? O que tinha acontecido, por exemplo, na Segunda Guerra com a resistência, por exemplo, do gueto de Varsóvia. Começamos a estudar outras coisas. Aqui no Pará, a cabanagem, como é que tinha sido todo aquele movimento lá de resistência aos holandeses em Pernambuco. Então começamos a trabalhar com outra dimensão diferente dessa ideia do folclismo. Já era uma ideia da guerra popular. E qual o papel dos quadros paraenses nesse, digamos, movimento nacional? Qual foi a repercussão específica no Pará? Não, aí, nessa altura, o PCdoB já tinha começado a mandar quadros para cá desde 1966. Logo depois do golpe, eles começaram, ao invés de pegar... Foi gente para fora e veio gente para cá também, né? Veio gente para cá. Porque assim, o João Amazonas era daqui, o Pedro Pomar era daqui, os filhos, o Vladimir Pomar, filho do Pedro Pomar, conhecia bem já o Pará, já tinha andado muito aqui. Então, eles tomaram como referência, se tu pegar assim, ó, praticamente todas as organizações de esquerda chegaram num certo momento a formar uma frente na ideia de levar o processo de resistência pela via armada, pegando Maranhão, Pará, no caso, oeste do Maranhão, sul do Pará, né? Norte de Goiás, que atualmente é estado do Tocantins, naquela época era norte de Goiás, e o leste é do Mato Grosso, né? Então, esse eixo aqui, né, era constituído de montanhas, igapós, situação de difícil acesso, e ao mesmo tempo tu tinha o eixo da Belém-Brasília, né, que levava até Brasília. Então, esse cruzamento aqui, que era muito importante, muito visto pelos americanos como eixo de dominação deles, também foi visto pela esquerda como possível eixo de libertação. E teve gente aqui do Pará que foi até a guerrilha do Araguaia? Teve, o próprio João Amazonas esteve morando um tempo lá. Amazonas. Isso aí, eu não sei assim, mas tinha gente, por exemplo, tem Você não foi quadro treinado ou foi quadro treinado? Não, eu fui, quando eu saí daqui em 69, eu fui para aquele eixo ali da Belém-Brasília, ali para perto de Imperatriz. Aí eu morei um tempo lá com um pessoal, depois nós andamos, eu e um outro companheiro, nós fazíamos o levantamento de área. Onde é que tem um morro, uma montanha, um rio, um lago. Fez a topografia a topografia ali da região, né? Aí eu fui mandado para ficar pro norte de Goiás, que é o atual estado do Tocantins. Eu fiquei lá numa localidade chamada Buriti, que era o município de São Sebastião do Tocantins. E como foi essa experiência? Foi bom, a gente trabalhava ali como camponês, né? Mas qual era a nossa função? Era politizar os camponeses. Mas tinha que ser devagar, né? A gente sabia que a área estava minada, a gente sabia que a polícia secreta estava passando por ali o tempo todo, né? Então a gente tinha que fazer com cuidado. Na área que eu fui, não sei assim, não é muito, acho que, do conhecimento de muitos brasileiros, mas assim, teve um movimento guerrilheiro de massa, uma resistência armada contra o latifúndio no norte de Goiás, na década de 50, muito forte, na região de Trombas de Formoso. Então, onde eu fiquei, também estava o antigo prefeito de Trombas daquela época da guerrilha de Trombas de Formoso, entendeu? Mas só que ele ia por outro partido, ele estava lá pelo PRT. Bom, Humberto, a verdade é que o governo militar esmaga todos os guerrilheiros lá do Araguaia, né? Pelo menos que ele conseguiu achar, sim. Esmagou os que eles conseguiram achar. E você, a partir dessa data, já está em outro partido ou ainda continua no PCdoB? Porque depois você vai para o PCBR, né? Não. Eu era da Ação Popular, aí eles me tiraram do norte de Goiás e me mandaram para Belo Horizonte. Você era um quadro mesmo orgânico do partido? Aí sim, aí eu já era um quadro orgânico da Ação Popular, né? Eles me mandaram para Belo Horizonte para reorganizar, junto com outros companheiros, a região 5, que pegava Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Goiás até o norte, até a divisa do Pará, porque naquela época não tinha estado do Tocantins, né? Então essa região, em 69, tinha sido praticamente todo mundo preso, né? Então nós tínhamos que reorganizar. E em 2 anos nós reorganizamos, só que chegou em final de 71, nós fomos presos, entendeu? Foi preso muita gente. Você foi preso, Humberto?
Foi. Onde foi a tua experiência? Olha, eles sabiam o que eu sabia, né? Porque eles levaram, acho que bem uns 3 meses para conseguir me pegar, né? Eles torturaram muita gente para chegar até mim. E eles sabiam o que eu sabia. E eles tinham uma visão seguinte. E onde você foi pego? Em Belo Horizonte. Em Contagem, na verdade. Contagem, que é ali vizinho de Belo Horizonte. E aí eles tinham uma visão seguinte, que o que eu sabia só era importante se eles descobrissem rapidamente. Porque se eles descobrissem depois já não ia encontrar mais nada, já tinha sido desmontado. Então eles me torturaram direto. No 3º dia eu entrei em coma. Foste torturado, Berto? Sim. No 3º dia eu entrei em coma. Em coma? Pau de arara? Pau de arara, cadeira do dragão, plano inclinado. Cadeira do dragão é... É uma cadeira de ferro que tu fica ali amarrado, né, nu, e eles te jogam água e depois não choque elétrico, ao mesmo tempo vão te batendo de cacetete, tudo que é chute, o que eles quiserem, tudo ao mesmo tempo. E aquilo ali, eles usavam o magneto do telefone de campanha para dar os choques. Então aquilo é uma intensidade de elétrica baixa. Mas tu com o corpo molhado, aquilo te eleva a voltagem a mais de mil volts. Né? Então era... E isso tudo foi lá em Belo Horizonte, Contagem? Lá no DOI-CODE de Belo Horizonte. E aí você ficou quanto tempo preso, Berto? Eu fiquei 1 ano e meio. Eu fiquei inicialmente uns 4 meses ali em Belo Horizonte. Depois tinha um processo contra mim em São Paulo, eles me mandaram para São Paulo. Só que ao chegar lá, logo depois que eu cheguei, iniciou uma greve de fome. Eu entrei na greve de fome. Porque eles tinham, assim, a gente tinha informação, mesmo antes da prisão eu já sabia, depois da prisão se confirmou mais ainda, que gente de outras organizações me disseram a mesma coisa, que eles iam fazer uma abertura política no Brasil, os militares iam fazer uma abertura política no Brasil, mas primeiro eles iam matar todos os presos políticos e todas as lideranças comunistas que eles conseguissem encontrar, mesmo na vida legal, onde fosse, eles iam matar. E depois eles iam fazer a abertura política. E aí nós fizemos uma greve de fome exatamente contra isso, entendeu? Você já era casado, Humberto? Sim, eu era casado com a Isa. E já tinha filhos? Não tinha filho. Não tinha filho. Nós fomos presos os 2 juntos. Os 2 juntos foram presos, torturados. Torturados. E aqui no Pará especificamente? Você foi preso? Não, aqui eu tinha o processo esse do 477 e pelos mesmos motivos eles me fizeram um processo pela Lei de Segurança Nacional. Então eu tinha um processo na auditoria e um processo no Ministério da Educação. Você chegou a ser absolvido? No da auditoria, sim. Porque, assim, ó, uma coisa que talvez também pouca gente sabe, mas nós só podíamos apresentar recurso de uma sentença da Justiça Militar se tivesse preso. Tu solto não podia apresentar. Que absurdo. Então, foi preciso primeiro eu ser preso, para então o meu advogado aqui entrar Ei, doutor, me prenda aqui que é para eu poder recorrer. Para eu poder recorrer. Aí eu preso, aí o meu advogado aqui entrou na Justiça do Militar, entrou no STM, né, com recurso, e eu fui absolvido. E ainda tem gente que brinca com isso. Aí eu tinha outro processo em São Paulo, que foi por isso que eles me levaram para São Paulo, aí eu fiquei 1 ano no Carandiru, porque por causa dessa greve de fome, eles nos tiraram do presídio de Tiradentes e nos levaram para o Carandiru, e lá eu fiquei 1 ano. Ao todo você ficou quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Porque aí depois disso ainda teve o julgamento do processo de Minas Gerais, onde eu fui condenado a 1 ano e meio, mas aí eu já tinha sido absolvido também desse processo de São Paulo, aí restou só o de Minas. Aí eu peguei 1 ano e meio, mas aí eu já tinha cumprido 1 ano e 4 meses. Aí faltava 2 meses. Aí nessa altura eu já tinha conseguido voltar para ficar, porque já não era mais Escola de Agronomia da Amazônia, já tinham mudado o nome. Já era aí FICAP. Terminou o curso lá. Aí estava fazendo isso, no meio ainda teve o golpe contra o Allende, derrubaram o Allende em setembro. 73. 73. Aí logo em seguida veio o chamado para ir para a Auditoria Militar de Juiz de Fora, onde ia ser julgado o processo. Aí cheguei lá, fui condenado a 1 ano e meio, aí tive que ficar mais 2 meses preso. Aí perdi novamente o ano aqui na faculdade. Aí voltei em 74. Ou seja, levei 10 anos praticamente para fazer um curso de 4 anos. Não é fácil, não era fácil a vida de militante, né? Não era. Não era nada fácil. Mas alguém tinha que fazer, né, Tito? Agora,
Porque se ninguém fizesse, essa democracia que está aí, que o pessoal pensa que sempre existiu, ela veio com muita luta. Muita luta, né? Agora eu te pergunto, Humberto, depois daquele incidente lá eu acho que foi no aeroporto de Guararapes, que colocaram uma bomba para matar o Costa Silva, que foi atribuído à Ação Popular Marxista-Leninista. Ação Popular, na época ainda não existia marxista-leninista. Teria sido Ação Popular, ou era já marxista-leninista? Não era. Não era. A marxista-leninista Mas ficou comprovado que foi a P, né, que colocou. Ali E só sei que nessa refrega prenderam todo mundo aqui de novo em Belém, né? Anunciaram a vida do Costa Silva a Belém e prenderam todos. Mas aí eles prendiam sempre. Tinha como é que chama isso? Os comunistas oficiais da cidade. Os comunistas o teu pai era um deles, teu pai, o Sapereira e tal. Isso não precisava vir o Costa Silva. Qualquer véspera de feriado, ele já tinha uma maletinha pronta. Prendam os comunistas de sempre. Prende os comunistas. Quando chegava assim, o senhor vai preso. Tá bom, mas dá tempo só de pegar a maletinha. A maletinha já vivia pronta. E o Rui fazia parte da esquerda democrática, né? Que o PCBão tinha realinhado em 59. O Sapereira, tinha outros, não me lembro. Mas eram os comunistas oficiais de Belém. Comunistas oficiais da cidade. Eles já sabiam que ia ser preso, já estavam lá esperando. Humberto, nesse período de 70 a 74, digamos até 78, a ditadura endurece mais ainda, né? E vocês tinham que arranjar algum modo de resistir. E eu lembro daquela época que vocês fundaram a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, que teve sua base com os padres progressistas lá de Nossa Senhora da Aparecida, na Pedreira. Como é que foi esse fato? Como é que se deu esse caminho de resistência? Bem, eu voltei a me envolver um pouco mais com a realidade local aqui de Belém em 74, né, porque fiquei preso de fim de 71 até início de 73, fui solto, consegui voltar para a faculdade, mas aí teve o julgamento do processo lá em Minas, voltei para a cadeia e fui solto já em 74, já tendo perdido o semestre, tendo que voltar novamente para a faculdade. Então, naquele momento, para mim, era uma prioridade eu terminar meu curso, porque a gente nós não sabíamos que praticamente a guerrilha do Araguaia já estava exterminada. Nós achávamos... As informações chegavam poucas aqui. Os próprios militares, a própria direita, eles viam o nascimento da guerrilha em tudo. Eles achavam que tudo era renascimento da guerrilha. E o próprio Partido Comunista do Brasil, eles divulgavam uma visão. Por exemplo, eu ouvia regularmente a Rádio Tirana, da Albânia, e eles diziam que os quadros tinham saído da área, estavam nas cidades próximas, esperando o momento para retomar a guerrilha. Então a gente acreditava que ela ia ser retomada. Então o meu foco era o seguinte, era me formar em agronomia para voltar a fazer o trabalho camponês, que eu queria fazer assim, um eixo democrático daqui a Marabá, aqui acompanhando o Rio Tocantins, a PA 150 e tal, e por dentro dele um eixo revolucionário. Humberto, e como você se reintroduz na luta aqui no Pará? Vocês formam a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, encontram esses padres progressistas. Como prossegue a luta a partir daí? Eu voltei então para cá, depois da prisão, tudo isso, e voltei para agronomia. Meu foco era me formar para fazer trabalho com os camponeses. Aí me ofereceram, só que é o seguinte, naquela época, para tu fazer um concurso público, ou mesmo para tu pegar um emprego, né, de CLT num órgão público, tu tinha que ter um atestado ideológico. E eu não podia ter porque eu tinha tido 3 processos para a Lei de Segurança Nacional, então não tinha atestado ideológico, eu era proibido de fazer concurso público ou de sequer prestar um serviço para um órgão público. Aí me ofereceram um emprego na FASE, que era para fazer um trabalho em Cametá. FASE, o que é? FASE é a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, era uma entidade, é uma ONG. Entendeu? Aí eu fui então fazer esse trabalho com os agricultores em Cametá. Era assim, fazer campo coletivo de pimenta do reino, e aí passar as técnicas de cultivo de pimenta do reino, coisas assim, entendeu? Bom,
Mas aí eu achei que devia pegar, né, porque estava exatamente no eixo que vai daqui para Marabá. E nós achávamos que a guerrilha do Araguaia ainda ia ser retomada. Pelo rio, né? Pelo rio, e tinha já a estrada PA-150 já estava sendo aberta também, já ia ter um certo trecho. Ainda não tinha chegado em Marabá, mas já ia um certo trecho. Bom, aí o que nós... Então, a fase, ela era feita, ela era organizada, os dirigentes Aí dela... você falava dos padres e a fundação da Sociedade Paraense de Defesa. Isso. Então, assim, os dirigentes da fase eram ex-padres daqui, principalmente do Jurunas, que era o meu bairro onde eu morava, né? Então, e eu tinha assistido o nascimento da Teologia da Libertação no Carandiru, porque ali estava preso o Frei Beto, o Frei Fernando e o Frei Ivo. E eu debatia regularmente com o Frei Beto temas do marxismo, temas da teologia, né? E então eu vi o nascimento da Teologia da Libertação. Então quando eu fui trabalhar na fase, né? E mesmo antes, ainda quando esses ex-padres ainda eram padres lá no Jurunas, eu já comecei a ter um contato aí. E como eu era assim, ó, eu tinha uma ameaça do Doicode. Se me pegasse fazendo alguma coisa, eles iam me matar, iam matar quem estivesse comigo. Então, para fazer um trabalho político, eu tinha que ter um excesso de cuidados. Eu não podia pertencer, Se você fosse preso outra vez, era o seu fim. Era o meu fim e de quem estivesse comigo. Entendeu? Então, assim, eu tinha que fazer o trabalho, mas com muito cuidado. Eu não podia pertencer, por exemplo, a uma célula comunista. Tinha que ser uma coisa diferente. E aí eu tinha mecanismo que eu recebia algumas orientações do Comitê Central do PCdoB, porque aí a Ação Popular já tinha se dissolvido dentro do PCdoB. E aí quando houve esse incidente da Fazenda Capaz, aí imediatamente nós começamos... Explica aí rapidinho o que foi o incidente da Fazenda Capaz. Era um fazendeiro, ele era um pastor de uma dessas igrejas evangélicas. Fazia laqueadura nas mulheres? Fazia laqueadura e grilava a terra, expulsava os camponeses para ter áreas de domínio dos americanos, porque eles tinham um projeto que começaram, acho que chegaram a fazer, quase conseguiram fazer, de fazer assim, ó, uma faixa de terras, tudo de propriedade de norte-americanos, dividindo o Brasil no meio. A Amazônia para cima era uma coisa e da Amazônia para baixo era outra coisa. Entendeu? Na parte rica, né? Essa é. Aí assim, ele era um desses que se assenhorou de um pedaço de terra ali, grilou um Virou fazendeiro, né? Virou padre. Não, ele era pastor. Pastor. É. Aí ele grilava a terra ali e proibia os camponeses de ter qualquer tipo de cultura, de agricultura ali, e depois proibiu até de chegar no Igarapé para pegar água. Aí depois, morto, né? Aí os camponeses se revoltaram e mataram ele, entendeu? Aí veio toda a repressão política em cima, porque achavam que já era o renascimento da guerrilha do Araguaia. Aí nós tivemos um debate na fase, aqui no IPAR, onde tínhamos os padres mais progressistas, para saber assim, o que nós vamos fazer. E mataram o pastor exatamente no dia da independência norte-americana. 4 de julho. Ainda deu mais isso aí contra os agricultores. Aí eu era vizinho do Rui ali na Veiga Cabral. Do Rui Barata. Do Rui Barata. Aí nós fizemos, mas tem que arranjar um jeito de resolver isso. Então eu vou lá com o Rui. Rui, tu tem esse caso aí assim, tu não topa entrar como advogado desse pessoal, nós temos que fazer alguma coisa. Ele disse, mas Humberto, eu já sou advogado desse pessoal. Eu falei, mas como que tu é advogado? Ele falou, porque eu sou advogado num comerciante lá em Rondônia do Pará, que é vizinho dele. Eles compram lá na venda, ali na taberna desse meu cliente. E aí ele me falou sobre isso e eu já peguei, estou defendendo. Aí eu levei a informação, né, para os padres, olha, o pessoal já não precisa de advogado, já temos que formar um grupo de apoio. Aí nós começamos a formar um grupo de apoio político. Por outro lado, o Paulo Fonteles também começou a formar um grupo de apoio na universidade, aí começamos a formar. Bom, aí um dia o Rui Barata disse, olha, Humberto, terminou, já estão soltos. Eu falei, e agora? Ele falou, não, agora é o seguinte, as famílias estão com fome, porque as roças foram abandonadas, precisam de remédio, precisam de roupa e tal. Aí nós começamos então a fazer, esse grupo se voltou para coletar remédio, coletar roupa, fazer coleta de dinheiro e tal, para sustentar as famílias. E ainda quando eles estavam presos e depois quando E a sociedade? Ainda não tinha sociedade. Aí quando terminou tudo isso, fala, bom, e agora o que a gente faz com esse grupo? Dissolve o grupo ou mantém o grupo? Aí foi decidido manter.
Aí nós levamos um ano debatendo o que fazer com essa criança. Porque já, os últimos presos políticos aqui do presídio de São José tinham sido soltos, então não tinha sequer uma luta de, vamos fazer luta pelos presos políticos, então tudo isso já era passado. Fazer o quê? Então nós continuamos durante um ano debatendo, até que decidimos constituir uma sociedade de direitos humanos. Só que não tinha, né, modelo de uma sociedade de direitos humanos no Brasil. Até então no Brasil tinha uma comissão de direitos humanos da OAB, que fazia pouco, no nosso ponto de vista. Uma comissão de direitos humanos do MDB, que também no nosso ponto de vista fazia pouco. E a Comissão de Justiça e Paz da CNBB, que também no nosso ponto de vista fazia pouco. Então nós não tínhamos um modelo para fazer. Então nós tivemos que criar um programa, criar um estatuto. A sua principal luta foi lá pela sociedade, né? Que vocês inclusive fazem um jornal, Resistência. Eu tinha, na verdade, 3 vínculos. Com a FASE, onde eu era funcionário, com a Comissão Pastoral da Terra, que nós fundamos também aqui. CPT. Ela tinha uma organização nacional, que é a sede em Goiânia, mas nós fundamos aqui no Pará também em 76. E eu fiquei então como assessor voluntário, aí eu não ganhava nada lá, mas estava ali E tinha ajudei a fundar o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionários aqui, então eu tinha isso aí. E tinha o meu contato com os estudantes, né, com o movimento estudantil, eu tinha esses contatos. Mas aí o foco, como é que tu faz, como é que tu articula isso, né? Então nós decidimos fazer, então vamos levar a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Que eu não sei se a gente ainda tem em algum lugar o programa, mas seria interessante ver. Porque nós pegávamos desde assim, da falta de água nas ruas nas casas, né, nas ruas de Belém, até a defesa da Amazônia. Entendeu? E a luta pela anistia e a luta pela Constituinte. Tudo isso está no nosso programa. Teve a Guerra da Poeira lá na Mauriti. Aí nós tínhamos terminado de fundar a STDH, aí veio a Guerra da Poeira. Aí nós entramos de cabeça na Guerra da Poeira. Para explicar aí rapidamente a Guerra da Poeira, foi exatamente ali a rua Mauriti, é uma rua enorme ali que atravessa o bairro do Mar, o bairro da Pedreira. Ela estava toda esburacada, e os moradores fizeram um movimento, fecharam a rua. Eles fecharam a Mauriti, mas o principal ali era a Rua do Trilho, que depois veio se chamar Pedro Álvares Cabral. Ela lá do entroncamento até aqui o cais, tinha um ramal da antiga estrada de ferro que vinha de lá aqui. Por exemplo, quando chegava o navio, desembarcava aqui, pegava a carga daqui e levava para o entroncamento, de lá ia para Bragança, para Castanhal. Então, assim, a Rua do Trilho, eles resolveram transformar numa rua pavimentada, para circular ônibus. Só que para fazer isso, era uma poeira danada, caía dentro da comida, as mulheres lavavam roupa, botavam para secar. Eu lembro que eu fiz a cobertura disso, já estava na imprensa. Tu te lembra ainda? Aí nós lançamos um manifesto contra a Guerra da Poeira. Pela STDH. Aí nós fizemos um trabalho bom. Ali a Sociedade de Direitos Humanos se tornou conhecida rapidamente, porque, quer dizer, é aquilo que eu sempre digo assim, não nos dei o palco, né? Porque não dá o palco, e nós somos de ação, nós não somos de ficar parado. Humberto, aí nós estamos chegando aí nos anos 80, houve a lei da anistia, e como é que houve a reforma partidária, e aí como é que você se comporta? Pois é, ali por volta de 1978, eu recebi um contato do Comitê Central do PCdoB de que eu deveria me lançar candidato a deputado estadual. Aí eu me filiei no MDB para sair candidato a deputado estadual. Existia só o bipartidarismo naquela época, né? O MDB era uma frente. Era uma frente, era Arena e MDB. Aí ainda, porque a reformulação partidária veio em 80, mas em 78 ainda era isso, tinha MDB e Arena. Em lugares onde não tinha MDB, teve gente que se lançou pela Arena 2, porque eles tinham duas correntes internas, né? Não era segmento que eles chamavam, não me lembro agora, 2 legendas. Sublegenda. Tinha a legenda e a sublegenda. Então a legenda era Arena 1 e a sublegenda era Arena 2. Teve muito lugar aí que teve gente que se lançou pela Arena 2 para poder fazer política, porque não tinha MDB no município. Aqui, no caso, eu me filiei no MDB.
Chegou a ter um lançamento da minha candidatura a deputado estadual ali em Goianésia, entendeu? Mas aí foi o tempo que nós começamos a divergir de algumas posturas do Comitê Central do PCdoB, entendeu? Começamos a constituir um grupo de oposição ao Comitê Central. E aí chegou um momento que eu falei assim... Aí que você vai PCBR. Não, nunca fui de PCBR. Nós fundamos o PRC, mas é depois. PRC. Nós fundamos depois. Aí nesse momento nós éramos um grupo de oposição ao Comitê Central do PCdoB. Nós dizíamos o seguinte: se o PCdoB se reorganizou lá em 62, numa conferência, por que de 62 até agora nunca teve um congresso? Então tem que ter ao menos um congresso do partido. Então nós queríamos simplesmente que o João Amazonas convocasse um congresso, mas não convocou. Bom, e nós tínhamos algumas divergências com relação à forma como foi feita a guerrilha do Araguaia. Nós não éramos contra a guerrilha, nós éramos contra aquela forma como foi feita, que nós achávamos que tinha que ter outros aspectos políticos que não foram bem considerados e tal. Mas coisas assim que seriam simples numa discussão partidária não foram aceitas, era fechada a discussão, entendeu? Não podia discutir. Bom, então aí nós eu falei, nessas circunstâncias, como é que eu vou manter uma candidatura dessa? Não tem jeito. Aí eu disse, não sou mais candidato, retirei a candidatura. Aí passou um tempo e começa a chegar, como meu trabalho era principalmente no interior, embora eu tivesse também um trabalho com operários aqui em Belém, mas o principal do meu trabalho era no interior, era com camponeses. Aí começou a chegar pedido do interior para eu ser candidato a vereador em Belém, porque ele dizia assim, que para o interior, um vereador de Belém tinha assim, o mesmo papel, tinha a mesma visibilidade do que um deputado estadual. Então, se eu fosse vereador aqui... Você veio naquela eleição de 1982, onde foi a eleição de vereador a governador, né? Isso. Aí, bom, só que eles me propuseram isso no início do ano. Eu falei, bom, mas agora está muito em cima, né? Daqui a pouco é a eleição. Então, assim, primeiro eu não queria. Depois eu falei assim, eu até aceito. Mas desde que tenha 300 lideranças daqui de Belém que me apoiem. Se tiver, eu aceito. Aí o pessoal se botou em campo, no movimento estudantil, ali no movimento comunitário, no Jurunas, em outros bairros, na Sacramento, na Marambá, e tal, começou. E nós fizemos. Conseguimos 300 líderes e fizemos o lançamento da candidatura no dia 13 de maio. Você é eleito vereador e toma posse na Pinta, né? Todo de terno, gravata, colete. Na campanha, eu estabeleci alguns diferenciais. Primeiro o seguinte, nós não tínhamos um tostão no bolso e nem tinha, da liderança partidária, nós não esperávamos que viesse alguma coisa. Então nós fazíamos finança de massa. Inclusive ali no Palácio dos Bares, fizemos festa para arrecadar, naquela época era mal visto, né? Era a área da prostituição e tal, o que as famílias vão pensar? E nós então começamos a fazer festa no Palácio dos Bares. Uma extensão da universidade, né? Era, sabe, o pessoal da... Depois nós começamos a fundar comitês por um bairro, assim, pegava o pessoal da tendência caminhando lá na universidade e via assim, onde é que tu mora? Ah, eu moro na Mauriti, então tu vais fazer um comitê no Mauriti com teus vizinhos. Onde é que tu mora? Eu moro na Gentil, ali perto de Nazaré, então tu vai fazer um comitê lá. E começamos a fazer assim, com as lideranças. E você veio pelo MDB, né? Ao mesmo tempo fazia. Só que a maioria do pessoal estava filiada no PT, né? É. Aí, mas como é que nós vamos fazer? Então eu falei, olha, gente, vocês não estão levando em consideração a conjuntura. O Golbery vai cair. E quem dá apoio aqui para o Alacide é o Golbery. O Golbery caindo, o Alacide fica sem pai e mãe. Aí o pai e a mãe dele vai ser o Jader, porque todo o interior inteiro, o povo gosta do Jader. Entendeu? Então é o seguinte, não é, lamentavelmente, por exemplo, no Acre, nós estávamos, aí nessa altura não era ainda o nome PRC, mas nós nos considerávamos a esquerda do PCdoB. Era um grupo PCdoB. Esquerda da esquerda. É. A verdade, Humberto, é que você se filia ao PT depois daquela eleição de 1982. O que aconteceu? Você acreditava no PT? Olha, a maioria dos nossos militantes, eu me filiei no MDB sozinho. Quando eu saí do MDB para o PT, eu trouxe quase 500 filiados para o PT. Né? Então, eu fiz um trabalho lá dentro com as bases do partido, principalmente no bairro do Guamá, na Marambaia, no Jurunas e tal, e também na universidade, para trazer
para o PT quando eu viesse, né? Porque o que eu acreditava? Eu acreditava que ia chegar um momento que o próprio pessoal que tinha sido da Arena, né, PDS e tal, eles precisavam de fazer uma reorganização partidária para eles. Mas pela lei, quando tu faz uma reorganização partidária para ti, tu tem que fazer para todo mundo. Aí ia abrir uma janela para eu sair do MDB para o PT. Né? Então eu acreditava nisso e aconteceu, em 85. Pois é, e você fica no PT, na oposição ao governo do Estado, várias legislaturas, né? Vários anos, até que chega o governo da Ana Júlia, Carepa pelo PT eleito, e você vai trabalhar no governo da Ana Júlia. O que aconteceu ali naqueles 4 anos? Não, quando eu saí daqui... aliás, por que você saiu daqui? Eu saí daqui porque eu estava percebendo o seguinte, que só o conhecimento autodidata não estava dando, vamos dizer assim, autoridade para falar sobre questões teóricas. Eu sempre achei que é impossível tu pensar numa revolução ou em transformações sociais sem teoria. Então eu achei que eu devia fazer um mestrado. E eu fiz a seleção para a Universidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, e passei. Aí eu saí daqui para ir para lá fazer mestrado em? Em educação. Porque eu tinha todo esse trabalho de educação popular aqui que eu queria recuperar numa dissertação. Então aí, você participa do governo Ana Júlia, você já estava morando no Rio Grande do Sul? Já, eu participei como assessor. Tá? Quando eu já estava fazendo o doutorado, aí já não mais em Santa Maria, mas em Porto Alegre. Que era também em educação? Educação. E o que você achou daquele governo que, digamos, poderia até transformar um pouquinho mais a sociedade e não foi aquilo que se esperava? Tito, eu acho o seguinte, que nós não podemos ter ilusão de que as transformações virão pela nossa vontade. A nossa vontade é importante, mas as transformações dependem de que análise de conjuntura você faz. Depende de saber assim, o que é possível fazer. Por exemplo, lá em 74, tinha muita gente que assim, o que eu vou fazer? Eu vou ficar de braço cruzado em casa ou faço alguma coisa? Ajudou a estabelecer o capitalismo que a ditadura queria fazer, pensando o seguinte, bom, pelo menos eu estou ajudando a constituir uma nova classe operária aí, vão surgir assalariados, operários, que, né? Aí quem estiver na frente política trabalha. No momento aí do governo Ana Júlia, eu acho que foi a mesma coisa. Talvez, pelo menos uma parte da esquerda paraense, não conseguiu compreender o seguinte, é um governo de frente. Nós não tivemos, assim, nós não tivemos governos revolucionários no Brasil. Não, pois é, mas a esperança que se tinha era governo Lula, governo Ana Júlia, que eles ficaram juntos. Aí, quando eu falo governo Ana Júlia, eu também estou me referindo ao governo do PT, né, ao governo Lula. A mesma coisa em nível nacional. Nós não tivemos um governo do PT. Já na formação da chapa era um governo do Lula com o Zé de Alencar. O Zé de Alencar é industrial. Entendeu? E não era do PT. Mas era um retrato do Brasil, né? É um retrato do Brasil. Então, essa frente... Assim, ó, uma vez teve um quadro do Partido Comunista Libanês, que também aqui no Brasil era do quadro do MR8, que me disse o seguinte, Humberto, tu realmente é o homem da frente ampla. Eu falei, sou. Da frente popular. Sou. Entendeu? Porque assim, ó, Tito, quando tu analisa o que eu vou fazer, tu tem primeiro que analisar o que é. Então tu tem que saber localizar qual é a contradição principal e para onde que essa contradição está se dirigindo. O Brasil não tem hoje uma massa revolucionária que esteja querendo assaltar o poder e botar um governo revolucionário. Que é a democracia, né? A democracia, e bastante atrasada. Algumas coisas nossas aqui são mais atrasadas do que a democracia norte-americana de 1700 e pouco. E o que você achou quando a cúpula petista, a cúpula MDBista e a cúpula do chamado Centrão foi toda flagrada na Lava Jato? Olha, eu tenho uma visão muito crítica sobre a Lava Jato. Para mim, foi um projeto feito nos Estados Unidos e levado aqui no Brasil pelo Sérgio Moro com o Dallagnol para destruir a empresa brasileira e colocar de vez a nossa economia sob a tutela norte-americana. Né? Tanto que eu acho que do pessoal que era do PT daquela época, que teve alguma
alguma condenação feita pelo Sérgio Moro, todas caíram. Ou foram absolvidas, ou o processo foi arquivado. Então, assim, ó... O Brasil, mais uma vez, deu um jeitinho, né? Ou não. Ou deu dois jeitinhos, né? Um jeitinho de condenar e depois um jeitinho de absolver. E outro de reeleger. Porque, assim, ó, tem coisa, e aí... Essa foi uma das coisas que eu aprendi com teu pai, assim, ó. O tempo da justiça é um e o tempo da sociedade é outro. Né? Então, assim, a justiça, ela é um instrumento do Estado burguês, ela não é outra coisa. Então, e depende, assim, eles já fizeram assim, uma coisa bem montada, que é assim, ó, um juiz pode te dar uma sentença A e o outro juiz pode te dar uma sentença B, entendeu? Com o mesmo processo na mão, entendeu? É, cabeça de juiz, né? É, cabeça de juiz. Então, mas isso é muito bem montado, por quê? Porque o industrial ali, o banqueiro, é flagrado roubando e sonegando os impostos, aí o que o advogado dele faz? Ele fala, não, vamos segurar ainda, não deixa julgar ainda. Bom, agora dá para julgar, porque vai cair na mão do desembargador fulano, né? Não é assim que é a justiça? É, quase no mundo inteiro. O sistema judiciário existe para fazer justiça ou existe para seguir um rito? Claro, é fazer justiça. Deveria ser para fazer justiça, que está escrito lá, né? Mas não é. É para seguir um rito. Humberto, e qual é a visão crítica que você tem do PT e onde você está filiado hoje? Eu estou filiado no PT. Ainda no PT? Durante um período que eu estava muito dedicado ali ao mestrado e até um parte do doutorado, eu fiquei sem filiação para poder ir mais a fundo, me voltar mesmo, voltar minha cabeça, não para as questões imediatas da política, mas para a questão teórica da educação e tal. Então, mas depois eu me filiei novamente. Eu te pergunto, você tem alguma vontade de voltar a morar em Belém? Eu já vim aqui algumas vezes, né, principalmente nos aniversários da minha mãe, ou às vezes quando me convidam para algum debate, eu venho quando teve ali alguma coisa na Comissão da Verdade, quando tentaram aquele golpe em 2014, né, que seria no dia do aniversário do golpe de 64, eu fui convidado para um debate aqui, eu vim. Então, assim, mas eu estou bem ambientado em Porto Alegre. Minha filha foi para lá, mora lá também. Humberto, você está com 76 ou 77? 76 anos. 76. Você ainda se considera um revolucionário? Olha, se for pensar se eu ainda posso ir para o mato fazer aquelas caminhadas aí, já não mais, né? Mas eu acho que a minha cabeça continua a cabeça teórico. Eu acho que sem teoria não se faz revolução. Eu acho que alguém tem que se dedicar à teoria. E mais uma coisa que eu sempre insisto, teoria, né, formação teórica, não é doutrinação. Pegar como foi feito aí numa certa época, que pegava os textos do Marx, que são bem... a dialética, né? E transformar em dogma, como é que tese dialética... Esse talvez tenha sido o grande erro das esquerdas, né? Transformar o Marx num santo. Ou foi erro, ou alguém já queria mesmo ser de uma nova classe, uma nova burguesia de Estado, né? Humberto, você veio aqui para Belém exatamente para fazer o quê? Eu vim para o aniversário da minha mãe, né? Que está completando 100 anos. Centenária. Centenário. Oh, parabéns, Humberto. Obrigado. Então, para a última pergunta aqui dessa nossa entrevista maravilhosa, eu quero te perguntar, você ainda tem esperança nos governos do PT? Eu acho que que ainda não esgotou o papel dele, entendeu? Porque, primeiro é o seguinte, mais uma vez, não é um governo do PT, é um governo de uma frente muito ampla, né? Para as tradições do Brasil, é uma frente muito amplíssima, ampla. como centrão na frente. Menos ampla do que a do Uruguai, por exemplo, mas é uma frente ampla, né? Então, assim, um governo que tem, mesmo tendo o presidente... Por exemplo, o governo do Jango. Tinha o Jango lá, mas o que tinha de composição ali para sustentar o governo... Que não sustentou? Que não sustentou. Então, por exemplo, hoje, tu tem o Lula de presidente, que é do PT, mas a composição, entre MDB, entra, como é que é, União Brasil, agora está entrando... Centrão inteiro. Todo o Centrão, daqui a pouco... Muitos bolsonaristas já começaram a ver que o Bolsonaro não vai voltar, já estão aderindo, entendeu? Mas, se tu for pensar assim, ó, o que tu prefere? Um soldado no exército teu inimigo, atirando em ti, ou tu prefere tirar ele de lá e botar do teu lado e ficar vigiando?
Porque um soldado que tu tira do exército inimigo, vale por 2. Primeiro que é um a menos para lá, e depois é um a mais para cá. Mesmo que ele não esteja de muita boa vontade aqui, tu controla ele, não tira a arma da mão dele, deixa ele quente, só preparando a comida para os outros. Ele está ali, ele não está atirando em ti. Se ele estiver lá, ele vai estar atirando em ti. Alguma perspectiva para o Brasil, na sua opinião? Sim, eu acho que se o Brasil souber aproveitar, né? Porque o Brasil já perdeu algumas oportunidades durante a história dele. Mas se souber aproveitar, o Brasil tem condição de ser... Nós temos a maior biodiversidade do mundo, nós temos a maior incidência solar do mundo, e é o momento da energia solar. Entendeu? Nós temos condição, com o lítio aqui da Bolívia, nós temos condição de fazer da América Latina o maior produtor de baterias do mundo. Bateria, e o Brasil também tem lítio, né? O Brasil tem pouco lítio, o lítio principal está na Bolívia. Entendeu? Assim, ó, o Brasil tem condição de produzir chips. Se o Brasil produzir chips, produzir a bateria, ele está inserido no principal da reindustrialização do mundo. Porque de uma batedeira de ovos que tu tem na cozinha até um foguete espacial, tudo precisa da bateria. Entendeu? É isso, Humberto. Muito obrigado por essa entrevista, que realmente foi elucidativa de algumas questões da sua participação como homem da resistência no Pará. Muito obrigado. Papo no Tucupi. Oferecimento Prefeitura de Belém e Governo do Pará.